Paz do Senhor, irmãs. Hoje me foi dada a oportunidade de estar aqui falando, sobre uma mulher da Bíblia. E eu escolhi falar sobre Abigail. Fala que Abigail é uma mulher pacificadora, prudente e sábia. Eu vou deixar uma meditação aqui para as irmãs. É no livro de 1 Samuel 25, 32 e 33, que fala assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvaste. Essa palavra, ela diz que quando Davi, depois da morte de Samuel, e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E quando Davi foi para o deserto, Nabal ele se recusa a dar víveres aos servos dele, alimento. E Davi não queria dar. E Abigail, ela se tornou uma mulher pacificadora. Tá? Abigail era a esposa de Nabal. Nabal era um homem muito rude, muito mau. A ignorância de Nabal quase levou a família toda à ruína, à destruição. Porque Davi queria destruir o rei porque Nabal insultou o rei. Abigail ela procurou pacificar a situação, culpando a si mesma pela situação. Ela se culpou para pacificar, para apaziguar a situação. Diz aqui que ela ficou culpada pela situação. E Davi perdoou a casa dela e a casa dela foi preservada. Depois que Nabal, após tomar consciência do que fez, teve um ataque e ele morreu. 10 dias depois, após ficar viúva, Abigail, ela tornou-se a mulher de Davi, tendo um filho de Davi chamado Quileabe. Eu vou deixar aqui, diz que Abigail era uma mulher sábia e inteligente, que o texto bíblico ele apresenta Abigail como uma mulher muito inteligente. Em 1 Samuel, aqui no 25, no 3, diz: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, tá? Além dela ser inteligente, pacificadora, bom entendimento, ela era formosa, porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Nabal era um homem muito duro, muito duro. E a inteligência, a inteligência de Abigail, ela foi muito importante. Por quê? Abigail, ela pacificou a situação. Ela foi prudente. Ela foi uma mulher sábia, E é muito bom quando nós se tornamos pessoas assim, mulheres pacificadoras, mulheres sábias, mulheres... Eu imagino no tempo de hoje, quando Abigail podia chegar lá na casa e dizer para Nabal, e dizer para Davi, meu marido fez isso, foi ele que fez, foi ele que não quis dar comida, foi ele que não quis levar o mantimento. Não, mas ela não fez. Ela se culpou para defender a família dela. E diz assim, pacificadora. E outra coisa, Abigail impediu que uma chacina acontecesse em sua casa. Ela prezou pela paz e, para contar ao seu marido o que tinha feito, ainda esperou
que ele estivesse sóbrio para lhe entender bem. Ela esperou, mas ela esperou que ele estivesse sóbrio. Bom, eu vou esperar o meu marido ficar sóbrio, se acalmar, para entender o que aconteceu. Ela não chegou naquele momento lá, na casa dela, com ele já nervoso, né? Porque nós sabemos quando temos, assim, nossos esposos agitados, qualquer coisa que nós contamos, se eles já estão agitados, nós vamos contar algo que vai chatear eles, eles vão ficar mais agitados ainda. Eles vão ficar mais nervosos, mas... Então ela esperou, Abigail, ela esperou. Olha que sabedoria, e na realidade não é só sabedoria, é uma prudência. Ela foi prudente. Foi uma mulher prudente. Porque não adianta nós sermos sábios. Somos sábias no nosso lar, sábias na nossa casa, com os nossos afazeres no nosso lar, mas nós precisamos ser prudentes, irmãos. Nós precisamos ser prudentes para não colocar nossa casa em confusão. Abigail, ela não colocou a casa dela em confusão. Ela não trouxe confusão para o seu lar. Ela pacificou. Eu aprendi que nós temos que ser mulheres pacificadoras. E eu entendo hoje, e eu vejo hoje aqui como Abigail, ela foi uma mulher pacificadora. É muito bom que nós sejamos assim, pacificadora, nós sejamos prudentes, nós agimos na hora de agir, tenhamos sabedoria na hora que formos agir com algo, falar algo, se expressar com algo. Bom, eu vou deixar aqui para finalizar, para chegar a uma conclusão, para a gente saber o que aconteceu com Abigail depois que Nabal morreu. De forma muito prudente, e com palavras de reconciliação, Abigail conseguiu reverter, aquela situação. E ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que tivesse derramamento de sangue desnecessário, para que Davi não cometesse uma injustiça. Mais tarde, Abigail, ela contou a Nabal o que havia ocorrido. Então, aterrorizado, ele sofreu um ataque. Quando compreendeu que escapou da morte por pouco. E esse ataque deixou ele paralisado como uma pedra. Entretanto, passando-se quase 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e lhe veio a morrer. Foi o Senhor. E quando soube da morte de Nabal, Davi, ele agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. E o finalzinho para encerrar, aqui diz Abigail e Davi. Após saber de Davi o ver de Abigail, Davi rapidamente enviou uma mensagem a Abigail pedindo que ela se tornasse sua mulher. Abigail aceitou o pedido, até porque seu esposo já havia morrido. Ela aceitou o pedido de Davi. E, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. É interessante, Davi foi até abençoado com essa situação, Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher. Pacificadora, prudente e sábia. Ela soube escolher os propósitos de Deus para a vida de Davi. E com a sua atitude, guarde essa palavra, irmãs, atitude. Atitude acertada, tá? Foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. Seja usada pelo Senhor. Nós, sendo usadas por Deus, podemos evitar muitas coisas em nossa casa, em nossa
nosso proceder, na vida dos nossos filhos, que possamos ser mulheres usadas, que possamos ser mulheres, né, que deixem o Senhor nos usar, né? Que possamos ser mulheres assim, mães. Que com tudo isso, o Senhor ainda abençoou Davi. Que sejamos mulheres assim. E eu creio que somos assim. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.